Tudo bom, galera? É um prazer continuar com vocês aqui no site euqueropassar.com.br nas nossas aulas de Direito Administrativo. Importantíssimo para a gente poder passar, pessoal. Vambora estudar, galera. Essa é a hora. Nós estamos em ato administrativo, a matéria que cai pra caramba em concurso público, pessoal. É importante vocês fixarem agora essa matéria, estarem sempre revendo essas aulas. Afinal, ato administrativo é praticamente tudo da administração pública, como é que ela se movimenta, como é que ela manda suas ordens, como é que ela recebe ordens, como é que ela delega funções, avoca funções. Então, tudo acontece através do ato administrativo. Relembrando vocês, nós estamos trabalhando os requisitos do ato administrativo, também conhecido como os elementos do ato administrativo. Na aula passada, nas aulas passadas, nós já trabalhamos alguns deles e, portanto, nós já vamos cair em alguns muito importantes nesse momento. Nós vamos estar trabalhando o quê? O motivo. Pessoal, o que é o motivo? O motivo, ele está ligado ao princípio da motivação. Vocês lembram? Um princípio extremamente importante, inclusive um requisito dos atos do direito administrativo. O que é o motivo? O motivo é motivar juridicamente qualquer decisão ou ato administrativo promulgado, feito pela autoridade ou pelo servidor público. Como assim o motivo? É você expor o porquê do ato. Simples assim, mas lembre, pessoal, é o porquê jurídico do ato. Eu não vou virar e falar assim, que eu quero licitar 50 sacos de arroz porque eu preciso. Não, você vai colocar assim, eu preciso, a administração pública do município de Belo Horizonte, ela necessita licitar 50 quilos de arroz porque por conta da lei tal, que lhe dá competência tal, para efetuar tal e tal função. É assim que funciona a motivação. E como todo requisito de validade do ato administrativo, pessoal, se ele não for feito da forma correta, acontece o quê? A nulidade do ato. Lembrando que a motivação, como ela faz parte dos objetivos, dos requisitos objetivos para qualquer ato administrativo, ela é nula, gera nulidade absoluta do ato. Pois, como o direito administrativo trabalha com legalidade, tudo emana da lei. Tudo necessário para a execução da função pública deve emanar da lei. Inclusive, pessoal, os atos discricionários, eles devem emanar da lei, como nós já explicamos anteriormente. Por esse motivo, por essa razão, o motivo o quê? O motivo são as razões de fato ou de direito que levam à prática do ato pela administração pública. Como eu disse para vocês, é o porquê daquele ato está acontecendo. E também faça a gente entender o que é motivo e motivação. Nesse sentido, pessoal, vamos tirar dentro de direito, nós vamos tirar grande parte daqueles conceitos que nós trazemos do dicionário e da vida comum, pessoal. Porque no direito, várias palavras elas se traduzem em outros entendimentos específicos dessa área do conhecimento nossa, que é o direito administrativo. Portanto, a motivação aqui, ela é o quê? A motivação de fato ou de direito do ato administrativo. Ou dos dois, de fato e direito. Tá, pessoal? Nesse sentido, nós temos o quê? Nós temos o motivo vinculado e o motivo discricionário. A gente que está trabalhando em direito administrativo, quando a gente entende vinculado, a gente já sabe o que é. Correto? Nós já vemos trabalhando isso nas aulas, o quê? Vinculação o quê? Vinculado à lei. Correto, pessoal? É o que nós estamos colocando aqui, adstrito à lei, a legalidade. Como eu disse para vocês, direito administrativo emana da lei para a lei. Então é assim, o vinculado é isso, o motivo vinculado é o motivo que está adstrito na lei. Enquanto que o motivo discricionário é quando há margem de liberdade para o administrador para poder motivar o seu ato, correto? É quando existe um fato não prescrito em lei, um ato não prescrito em lei, um fato vindo de um ato não prescrito em lei, qualquer coisa nesse sentido, pessoal. É aí que vai ter o discricionário, que vai ser a capacidade do agente poder o quê? Ele poder ver como ele vai motivar, fazer a motivação dele de uma forma mais livre, não uma forma vinculada em lei. Correto, pessoal? Então, por isso, eu já vou ressaltar para vocês aqui que se a administração pública motiva o ato, mesmo que não haja necessidade de motivação, quando não há necessidade de motivação, pessoal, quando está descrito na lei que não há necessidade de motivação. Qualquer dúvida que você tiver, procura na lei, pessoal. Direito administrativo é assim. Portanto, mesmo que o ato, mesmo que não haja necessidade de motivação, ou seja, não está prescrito em lei, este deve ser real, ou seja, a motivação para embasar o fato, mesmo que não esteja prescrita em lei, pessoal, ela deve existir, ela deve ser física, ela deve existir a necessidade do ato, correto? Se não, ocorre o que, pessoal? Sob pena de nulidade do ato. Relembrando, todas as questões, todos os vícios relativos aos requisitos e aos elementos do ato administrativo, eles podem, se não seguidos, eles podem gerar o quê? E vão gerar o quê? Nulidade. E não seria diferente
no motivo e na motivação. Portanto, pessoal, mesmo que não haja necessidade de motivação, ou seja, mesmo que a lei fale que não é necessário fazer a motivação ela deve existir. Ou seja, ela deve partir de uma necessidade pública, correto? É a administração pública, pessoal, vocês me vêm falando isso pelo menos 1, 2, 3 vezes durante uma aula nossa. É a necessidade que movimenta o direito administrativo. Portanto, pessoal, ato sem motivo, ele é nulo. Enquanto que ato sem motivação só será nulo se esta for obrigatória. Correto, pessoal? Isso é uma frasezinha só para vocês entenderem. Então, portanto, ato sem motivo, pessoal, é nulo. O que é motivo? É a necessidade. Nós colocamos ali atrás, mesmo se não estiver na força da lei, se não existir um motivo real, fático, um motivo de fato para aquele ato poder acontecer, ele vai ser nulo. Enquanto que sem motivação só será nulo se essa for obrigatória. Ou seja, pessoal, a motivação é o ato de você escrever no papel o motivo, de você declamar o motivo no papel. Entenderam essa diferençazinha? Então, por isso que o motivo, o ato sem um motivo, sem a necessidade fática, ele é nulo. Enquanto que sem a motivação só será nulo se esta for obrigatória em lei. Correto, pessoal? Então nós vamos estar trabalhando o quê? Motivo é físico, motivação é o que vai estar escrito, o ato de se escrever no ato. Ok, pessoal? Entendido isso? Então nós vamos colocar aqui, ó, existem determinados casos onde a modificação é dispensada ou quando a natureza do ato for com ela incompatível. Então não adianta eu querer fazer um ato administrativo que a natureza deste ato ela não caiba com a motivação. É como se fosse um desvio da motivação do ato público, pessoal. Por exemplo, eu quero licitar alimentos para uma creche, só que a minha motivação vai ser a necessidade, por exemplo, de alimentação de crianças de uma escola pública no local diverso. Então essa motivação ela não vai existir, correto? Ela vai ser uma motivação de outro ato, não vai ser uma motivação desse ato. Portanto, ela vai ser nula, como qualquer outro erro dentro dos requisitos do ato administrativo, pessoal. Então é importante vocês estarem sabendo disso. Agora nós vamos trabalhar os vícios relativos ao motivo. Como eu disse, pessoal, onde é que estão os vícios do ato administrativo? Artigo 2º da Lei 4.717, em suas alíneas. É importante vocês estarem lembrando, artigo 2º da Lei 4.717, abre a lei que nós vamos ler. Então, o quê? Os vícios relativos ao motivo. Este vício está previsto no artigo 2º, parágrafo único, a linha D da Lei 4.717, que vai estar descrevendo o quê? A existência dos motivos se verificam quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. Ou seja, isso aqui é um resumo de tudo que está descrito aqui para a gente. Por quê? O que é? A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente, ou seja, quando não existe a base factual, quando não existe o fato que gera a motivação, ou seja, não existe o motivo disso. Correto, pessoal? Se não existe o motivo, não há por que existir o ato administrativo. O motivo realmente, correto, pessoal? O fundamento, ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequado ao resultado obtido. Ou seja, quando eu pego uma motivação, mesmo que jurídica, diversa ao que eu quero realizar com o meu ato, ele também é um ato viciado. Afinal, a motivação ela deve corresponder ao motivo, ao ato, ao fato a qual vai gerar o ato administrativo. Entendemos isso? Entendido. Passamos então ao objeto, pessoal. Outro requisito extremamente necessário para o ato administrativo. O objeto, como o próprio nome já diz, ele é o quê? É o conteúdo do ato. É sobre o que o ato dispõe, sendo que este só existe quando produz efeitos jurídicos. Entendam, pessoal. O que vai existir quando só quando produz atos jurídicos, consequências jurídicas dentro do ato administrativo? O próprio ato administrativo, que é o quê? Ele é função do objeto. O objeto, na verdade, é o conteúdo desse ato. O que tem dentro dele? Por que ele está sendo feito? Entendeu? Por que ele existe? Qual é a necessidade dele existir? Então, esse é o quê? É o conteúdo do ato. É sobre o que o ato dispõe. Correto, pessoal? Portanto, o objeto ele deve ser lícito, possível, determinado ou indeterminado, pessoal. É interessante demais isso aqui, porque é o seguinte, primeiro, o objeto deve ser lícito. A gente não pode fazer ato administrativo sobre objeto que não está prescrito em lei. No direito civil, a gente costuma falar que, por exemplo, não se pode cobrar dívida de prostituição ou dívida de jogo, porque são dois objetos ilícitos. A mesma coisa acontece aqui, correto? Eu não posso utilizar o ato administrativo para poder conseguir ato ilícito, porque o objeto desse ato, ele tem de ser primeiramente
lícito. Depois ele tem de ser possível. Eu não posso licitar uma escada para o céu. Afinal, a gente sabe que isso não acontece. Isso é impossível. Portanto, o objeto ele tem de ser possível. Além de ser lícito, ele tem de ser possível. Posteriormente, ele tem que ser determinável ou determinado. Eu posso licitar, por exemplo, 50 sacas de arroz. Ele é um objeto determinado. Mas eu também posso estar licitando coisas determináveis após o tempo. Coisas que eu posso simplesmente determinar. Eu quero licitar arroz. Correto, pessoal? Aí, durante o procedimento licitatório, eu vou chegar aos parâmetros, dentro da motivação também, eu vou chegar aos parâmetros do quê? De quanto eu preciso. De acordo com o quê? De acordo com o motivo real do ato administrativo. Não a motivação, de acordo com o motivo, a necessidade no qual o ato administrativo está sendo feito. Então, pessoal, como o objeto ele é um requisito do ato administrativo, o que acontece? A inexistência dos motivos se verificam quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado objetivo, como já foi dito para vocês, pessoal. Então é interessante a gente ficar pautado nisso para a gente poder entender essa questão do objeto, tá? Posteriormente, o objeto ele pode ser dividido em objeto natural e objeto acidental. Isso é conceito, pessoal. Conceito é importante vocês lerem e vocês estarem anotando. Portanto, o objeto natural ele é o efeito que o ato produz sem necessitar de expressão da menção. O que significa isso? É um objeto natural, pessoal. É um objeto que ele é inerente ao ato administrativo que nós vamos estar praticando. Então, ele é um objeto que não precisa de muita explicação, porque o ato pelo qual está sendo feito já está se ligado a esse objeto. Correto? Então a gente consegue entender o porquê do ato simplesmente vendo o objeto dele. Por isso ele é um objeto natural. Ele é um objeto comum, ele é um objeto que vem naturalmente do ato administrativo. Isso é fácil da gente poder entender. Posteriormente nós temos o objeto acidental. Quando é o objeto acidental? Quando o efeito jurídico do ato é produzido em virtude de cláusula acessória, alterando o objeto natural. Ou seja, eu tenho um objeto do ato administrativo. Por exemplo, o certame licitatório que eu quero fazer. Correto, pessoal? O objeto natural dele é a licitação, que ela acontece em função do ato, porque esse é o motivo principal do ato, esse é o objeto principal do ato, é o objeto natural, a licitação, correto? No entanto, existe o objeto acidental. O objeto acidental ele vem do quê? Ele vem de posteriores cláusulas que nós vamos juntar a esse certame licitatório. Por exemplo, nós vamos estar fazendo uma revisão do edital, alguma coisa do tipo. Isso seria um objeto acidental dele. Por quê? Esse objeto acidental, ele vem em virtude de cláusula acessória, alterando o objeto natural. Então, o que eu vou estar falando? Se minha licitação ela é concessão, eu posso estar vindo fazer uma revisão do edital e estar modificando qual vai ser o tipo desse certame licitatório. Em vez de concessão, eu posso estar determinando outro tipo. Por isso, ele é um objeto acidental. Acontece uma modificação do objeto natural através de um acidente. Correto, pessoal? E como todo requisito, existe o danado do vício, que é o vício relativo ao objeto. O que seria? A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação da lei, regulamento ou outro ato normativo, conforme disposto pelo artigo 2º, parágrafo único, a linha C do quê? Da lei 4.717. Pessoal, voltando um pouco no slide nosso, é isso aqui, ó. A licitude do objeto, a possibilidade e se ele é determinável ou determinado. Isso é de extremamente importância para o quê? Para o vício do objeto, porque se o objeto foi ilícito ou foi impossível, ocorre no vício de nulidade. Então o ato ele é anulado de pleno direito. Isso é muito importante a gente entender o quê? A possibilidade, a licitude, o objeto determinado ou determinável, pessoal, tá? É muito importante da gente estar trabalhando com isso, porque é o seguinte, o ato ele tem de ser lícito, possível, determinado ou indeterminável, porque o objeto, pessoal, o objeto ele é inerente à própria situação de fato que está sendo constituída, correto? Se a gente está procurando um ato administrativo, é obrigatório que ele tenha um objeto, é obrigatório que ele tenha uma motivação. É claro que esses requisitos eles não vão estar necessariamente prescritos em lei, mas a obrigatoriedade da existência desses objetivos, desses requisitos dos quais nós estamos falando, ela tem de estar prescrita em lei, pessoal. A gente não pode esquecer disso, da legalidade dos atos. Até porque o objeto, dentro da sua licitude, da sua possibilidade, ele tem que estar sempre sendo analisado. Por isso os tribunais de conta, eles são sempre pautando muito nessa questão da motivação e do objeto. Até porque, como a gente viu, tratando-se de motivação, se o objeto, se a vontade real da motivação, ela não existe, ou então ela é inadequada ao ato que está sendo realizado, ele simplesmente não deve existir pela força da nulidade do ato administrativo. Pessoal,
todos esses atos, todas essas nulidades, elas são necessárias para que haja uma boa manutenção da ordem pública e da administração pública. Para o administrador público, ele não está simplesmente fixado ao ato administrativo como ele quer fazer, como ele deve fazer, de acordo com o interesse dele. Na verdade, ele tem que estar sempre pautado na figura legal, pessoal. Então, nós estamos aí, preparem-se para as nossas próximas aulas. Isso é Direito Administrativo no site euqueropassar.com.br. Meu nome é João Vitor e espero vocês na próxima aula, pessoal. Até mais!